Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Está no ar mais uma Tertúlia Bola Branca. Esta segunda-feira temos connosco Francisco Geraldes, um futebolista que tem andado lá fora, bem longe até, e que ajudou o Atlético de Minas Gerais a garantir a manutenção na Série B do Brasil. Na perna esquerda tem uma tatuagem que explica a sua consciência, a implicação na sociedade e também a celebração quando marca um gol, mas já lá vamos. Aqui no estúdio temos também Francisco Sousa, comentador Bola Branca, e Rui Miguel Tovar, o nosso mago residente com o espírito de Roberto Baggio. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já vamos ao Brasil, porque queremos muito saber como é que foi estes últimos meses. Temos que começar com a atualidade. O Manchester United despediu o Ruben Amorim. Queria perguntar, até porque o Francisco faz alguns jogos, faz 238 minutos com o Ruben. Surpreendido com este desfecho, e depois já lá vamos como é que pessoa é esta e o que é que podemos esperar a seguir, mas enfim, surpreendido com este desfecho ou não? Primeiro agradecer o convite, já estivemos aqui a falar um bocadinho e vai ser uma conversa interessante. Bom, em relação ao Ruben, a minha experiência com ele é uma experiência de um treinador que, apesar de eu sentir que estava ainda, obviamente que não seriam os primeiros passos no futebol, mas no nível de exigência do Sporting é diferente daqueles poucos jogos que fez no Braga, mas no balneário a sensação que tivemos foi de uma sensação, pelo menos a que eu tive na altura, foi de projeto, de finalmente o Sporting, pelo menos a sensação é de que está a pensar numa coisa que não será 2, 3 meses ou 4, até final da época e depois logo se vê, até porque a dimensão da contratação ao nível financeiro assim o exigia. Por isso eu particularmente senti que era uma coisa diferente e que pela primeira abordagem que tivemos com o Mister foi ok, está aqui uma pessoa que eu acredito que possa levar o clube para a frente. Obviamente que tem sempre as suas condicionantes e por melhor que um treinador seja, as coisas podem acontecer ou não, mas felizmente no Sporting aconteceram e a experiência que eu tive com ele foi riquíssima, porque a abordagem sentia-se que não era só o ser um treinador jovem, mas um treinador que jogou ao mais alto nível, que tinha a particularidade de ser jovem, e essa mescla de vivências proporcionava a nós jogadores uma proximidade maior entre a figura de treinador e jogador, e a compreensão daquilo que um treinador tem sobre o jogador que não joga, ou que joga menos, ou que vem de um passado no clube que, pelo menos a título particular, assim meio aos altos e baixos, diria. E por isso foi um treinador que deu umas oportunidades que eu nunca senti, ou pelo menos que acreditava em mim, como eu nunca tinha sentido de nenhum treinador. E por isso, respondendo um bocadinho à tua pergunta, estou surpreendido, mas o Manchester é um clube e uma realidade muito diferente do Sporting. Nós não sabemos a dimensão também daquilo que se passa lá dentro, e há barreiras que são muito inconscientes e que eu próprio tenho sentido também, o facto de não se falar a língua, de o Ruben não ser um treinador ainda internacionalmente de cartas dadas, como é um Guardiola que chega ao City. Por isso tudo isso torna a sua posição um bocadinho mais frágil, e os resultados obviamente que não ajudaram, mas que eu acho que não tem nada a ver com o facto de ele ser bom ou mau treinador, porque isso acredito eu que é um treinador espetacular. Deixa-me cometer uma confidência ali fora. Há pouco falamos do Ruben. O Francisco disse que se notava quando ele entrava numa sala, ou seja, que percebia-se que ok, ele entrou. E eu pergunto-me, não é, como sendo alguém tão jovem, que tinha até aquele estatuto de, com todo o respeito que é assim que se fala no futebol, mas palhação do grupo, ou o homem das galhofas. Como é que ele, enfim, não é como é que conquistou, porque não sabemos, mas porquê que se sente isso? Como é que vivia isso quando ele entrava na sala e se sentia isso? O que é isso de aura? Se fôssemos agora muito jovens, dizíamos esta palavra. Sim. Não sei, olha, eu acho que há coisas que são difíceis de explicar. Há realmente essa sensação de que o Ruben entra num sítio, parece que o tempo, não é que o tempo pare, porque não é assim uma romantização da personagem, mas é uma pessoa que tem assim uma força e uma capacidade de levar quem trabalha com ele junto consigo, e isso é muito difícil para qualquer treinador, porque tem a missão de
ter essa capacidade de levar os jogadores, mas que estão em direta contradição com as suas escolhas em constante momento, porque um treinador escolhe 11 e depois entram 5 e ele pode não escolher os 5 que entram, e depois há os outros que não são convocados. Por isso, fazer com que esse 24 pessoas que já têm uma maneira e vivências e histórias de vida diferentes, de conseguir juntar tudo e fazê-las caminhar numa só direção, eu acho que é a característica mais valiosa que um treinador pode ter e que é raríssimo de encontrar, e que eu acho que o Ruben tem. Não sei se o teve no Manchester, mas a minha experiência com ele é de que de facto ele tem essa capacidade de levar pessoas que naturalmente ou normalmente estariam um bocadinho tristes ou contrariadas, ou eu acho que é a grande qualidade dele. Infelizmente não conseguiu ter tempo, ou não sei, não consigo explicar. Francisco Sousa, o comunicador Ruben traiu o treinador Amorim ou não? Achas que ele cai mais por o que diz? E ontem aquela conferência de imprensa foi assim mais explosiva, que denotou um pouco a fricção lá dentro, as fissuras. Eu acho que é por isso que ele cai, não tanto pelo lado da comunicação, mas quiçá por querer ter mais protagonismo que o Manchester United lhe permitia, ou que lhe estava destinado. Sabemos que é um clube muito complicado, e eu acho que, de certa maneira, e já não é de hoje, para o Amorim até é bom, de alguma forma, pode parecer paradoxal, libertar-se do Manchester United, porque não me parece que ele fosse ter, nestes meses, nestes anos dali para a frente, vida muito facilitada, porque de facto o Manchester United está até a passar por um período de reestruturação, mas com muita cautela, tem cortado cada vez mais na despesa, por exemplo, portanto até mesmo a questão que era uma necessidade de melhoria do plantel, também não carecia da disponibilidade máxima, não é, que têm outros clubes para poder gastar nos reforços que Amorim ainda necessitava, e portanto acho que Amorim, querendo aqui dar os primeiros passos para ser uma espécie de Ferguson no Manchester United, pode soar quase a heresia, mas certamente que ele teria essa ambição, porque até me parece alguém razoavelmente ambicioso, para não dizer mesmo bastante ambicioso. Acho que de alguma forma acabou, não digo tanto traído pelo seu discurso, mas provavelmente também pela instabilidade muito séria do clube, e desde logo por não haver aqui um papel tomado em definitivo por Amorim, quase como o tal manager que ele reclamava ser, e que Ferguson foi durante muitos anos. Acho que esta divisão de papéis no Manchester United acaba por mostrar bem que não há só uma visão, não há só um caminho a seguir, há várias visões diferentes e que habitualmente não conseguem confluir. Isto leva a que o clube esteja constantemente aos solavancos nesses últimos anos e não consiga definir uma estratégia prioritária, mesmo que tenha de passar por estas dores de crescimento, por 15º lugares, por derrotas e eliminações sucessivas em taças internas e até ausências consecutivas da Liga dos Campeões. Acho que o Manchester United precisava disso, mas ao mesmo tempo a urgência no futebol atual não permite isso, quer a treinadores, quer a jogadores, quer mesmo a direções. E portanto o cenário é muito complicado. Eu acredito que o Amorim vai conseguir rapidamente, embora ele não vá aceitar qualquer proposta à primeira, um novo clube para poder prosseguir a carreira e para demonstrar que é efetivamente um belíssimo treinador. Quanto ao Manchester United, já tenho mais dúvidas que consiga encontrar a estabilidade a breve prazo. Rui, um comentário breve, o que é que te parece esta história? E não achas que ele vai ficar até quietinho assim uns tempos e vai ficar a descansar ou não? A pensar nas ideias e... Bom dia. Sim, fiquei surpreendido também. Estou de acordo com o Francisco, com os Franciscos. Fiquei espantado porque pensei que isto era um projeto a longo prazo, mas a verdade é que o Manchester United, se formos fazer bem as contas, e quando o Ruben foi contratado, já muitos tinham feito essa conta, que não é muito difícil, mas o Manchester só teve 2 grandes treinadores, Matt Busby e o Alex Ferguson, que juntos fizeram mais de metade da história do Manchester United. Portanto, é preciso ter muita paciência, e o Manchester teve para o Matt Busby e para o Alex Ferguson, muita mesmo. E acho que o Ferguson teve 9 anos sem ser campeão, não é? Foi de 86 a 92, 9 não, 4 mais 2, 6. É muito tempo. Se bem que não era o United, que hoje é o United, né? Ele claro, é que fez também, exatamente. ganhou 13 ligas, né? Sim, claro. Sim. Estava muito atrás do Liverpool, pois, 20 exatamente. Sim. Portanto, são 2 treinadores que marcam o clube, porque depois o resto dos treinadores tu
até nem reconheces muitos nomes. Obviamente reconheces agora mais recentemente o Mourinho, o Van Gaal, porque treinaram naquela fase entre o Ferguson e o Ruben. Mas é um clube muito especial nesse particular, no capítulo dos treinadores. E o Ruben não conseguiu fugir a isso, muito embora tivesse tido o mérito de chegar à final da Liga Europa do ano passado, e portanto As fichas estavam aí, não é? Para ver se chegavam à Champions. Sim, claro, sim, isso seria interessante, mas foi uma final muito pobre, ganhou o Tottenham, e no Sporting ele teve um trabalho altamente meritório, o Francisco, como teve no balneário, o Geraldes, saberá melhor do que nós. Confirmo. E ainda bem. E no Manchester não teve essa hipótese porque é outro campeonato, não há dúvida, é outro mundo, é outro planeta, e quando assim é muito complicado. E o Manchester é um clube debilitado, e agora o Francisco Sousa já o disse isso, e de facto o Alex Ferguson há semanas dizia que nem daqui a 10, 11 anos o Manchester seria campeão, e tu quando lês essa declaração e percebes que é o Alex Ferguson a dizer, e é um elemento, já não é um elemento ativo, mas será sempre um elemento afetivo do United. Foi ligeiramente afastado por esta norma. Exatamente, mas dá que pensar, não é? Como é que um homem da casa, nos últimos 30 e tal anos, sabe reconhecer isso, não é? E se nós tivermos a capacidade de olhar para o Ferguson e perceber que o que ele disse, se calhar até ficamos depois. Sim, e o próprio Amorim também já ia deixando um bocadinho esse alerta. E desde logo este despedimento não é por razões desportivas, porque o Manchester United não está assim tão distante dos lugares de Champions, que já me parecia um objetivo incrível, tendo em conta o cenário atual e tendo em conta toda a competitividade da Premier. Enfim, só para terminar, aliás, o Ferguson disse mais uma coisa ao Amorim, que foi: falas demais, mas ele não. Mas isto é só uma teoria minha que eu não vou desenvolver. Só para acabar, então, no pós-Ferguson houve David Moyes, Mourinho, o treinador que tem a maior porcentagem de vitórias, Solskjaer, Rangnick e Erik ten Hag, tirando os interinos como Carrick, Giggs e Ruud van Nistelrooy. Isso. Bom, bola para a frente, vamos voltar ao Brasil, abençoados. Francisco, ajudou agora o Atlético de Minas Gerais, Atlético Clube, né? De Minas Gerais a manter-se na segunda divisão. Foi ali uma luta quentinha. Como é que foram estes meses? E como é que chega ao Atlético? Rui Duarte, imagino, mas a treinadora... Sim, foram meses desafiantes. Foi um convite que eu obviamente não estava à espera que surgisse, mas o diretor desportivo é o Pedro Alves, que é o do Alverca, foi o meu diretor desportivo no Estoril. E obviamente que ter um treinador português ajudou muito. E eu aceitei o convite porque o Brasil é uma realidade que eu já há muito tempo gostava de... e tinha o interesse de experimentar, mas foram meses desafiantes porque o clube tem vindo a sofrer uma mudança muito grande. Foi comprado há pouco tempo, por isso é que entrou o Pedro e os restantes membros do boarding, diria. É o grupo do Vinícius Júnior, não é? Sim, exatamente. E mudou staff, jogadores, ou seja, a meio do ano, no meio do campeonato brasileiro, muda 15 jogadores. Normal. Sim. Por isso, missão difícil para toda a gente que tinha acabado de entrar. O Mr. Rui Duarte, que fez um excelente trabalho, tendo em conta a realidade com que se deparou. A troca de condições do clube, criação de um CT super diferente daquilo que havia. Por isso foi, acho que desafiante é a palavra certa, porque o contexto do clube também não é o melhor, porque é no meio do nada, não tem um aeroporto, ou seja, quando nós tínhamos jogo sábado, saíamos quinta e regressávamos domingo à noite. Só para chegar ao aeroporto de Belo Horizonte são 6 horas de autocarro. Depois, só para chegar ao aeroporto. Depois de Belo Horizonte não há, é raro haver voos diretos para... Ou seja, íamos jogar ao Cuiabá, tínhamos que viajar para o Rio ou para São Paulo, e depois de São Paulo para... E depois chegávamos, ou seja, o Brasil é como ir jogar de Lisboa a Munique, né? Chegávamos a Cuiabá e tínhamos que apanhar o autocarro 2 horas, ou seja, este acúmulo de viagem e de situações caricatas que são consequência dessa troca de direção e de pessoas que estavam há muito tempo no clube e que deixam de ter determinadas funções, ou seja, houve momentos assim caricatos nas viagens, programação, que tornaram a experiência, diria, lá está, desafiante,
mas que pronto, o Mr. Rui Duarte e a restante equipa técnica foram inexcedíveis, porque nunca houve um momento em que eu dissesse, pá, eles estão mais à procura de mergulhar no problema do que procurar uma solução. Não, o Mr. Rui sempre é uma pessoa super positiva, e tem um trajeto, obviamente, que é muito particular e complicado com a questão de familiar, que é recente, e por isso ainda o feito é maior, porque ou seja, tem a capacidade de perceber que é uma pessoa que teve um problema familiar muito grande, que saiu de Portugal com a esposa e o outro filho, que ficaram em Portugal, foi para o Brasil à procura de manter viva aquela chama que nós, quem está no futebol e quem ama o futebol, acredito que nós aqui os 4 temos essa particularidade de que muitas vezes nem sequer conseguimos explicar porque é que tomamos determinadas decisões em função do futebol, e acredito que para o Mr. Rui Duarte tenha sido um salto assim no escuro, um tiro no escuro, porque lá está, tendo em conta aquilo que viveu, ir para o Atlético e estar sujeito a esta panóplia de situações num clube em mudança, só tenho que enaltecer o seu trabalho, e é uma pessoa que vai ficar, porque para além do futebol é uma pessoa espetacular. Só para dar contexto, Rui Duarte perdeu o filho em abril de 2024, tinha 23 anos. Uma pergunta, o Guto Ferreira do Remo, que subiu o Remo, não é? Que enfim tem a terrível alcunha de Gordiola, é muita maldade, mas ele, entrevistei-o há pouco tempo, ele agradece ao jornalista que catalogou assim, que tem maldade, não é? Mas que lhe deu visibilidade e o permitiu, porque ele era visto como mais duro, permitiu humanizá-lo. Pronto, foi isto que ele me disse, que ele disse numa entrevista, aliás. Ele disse que 9 a 10 equipas da Série B estariam à vontade aqui no Campeonato Português, lá para cima. É assim ou não? A qualidade é assim tanta? Não, eu acho que está... é uma viagem muito grande a fechar dos galões. Está a fazer, sim. Apesar de eu achar que há muita qualidade individual na segunda Liga Brasileira, sem dúvida, há jogadores, um talento incrível, principalmente que são emprestados do Palmeiras, do Corinthians, para rodarem, mas a nível coletivo não, e nível de ritmo de jogo não há a mínima comparação, obviamente. É um exercício obviamente impossível de ser feito, de eu dizer, olha, o Remo vai jogar aqui à Moreira, ou Estoril, vamos ver como é que fica. Não, é um exercício que não se faz, mas... Os relevados lá na segunda divisão? Alguns muito difíceis, pois. Porque depois a relva, ou seja, não é obrigatório a altura do corte ser igual para todos, a própria qualidade da relva não é obrigatória igual para todos, por isso dificulta muito. Há campos difíceis. Ok. Francisco e Tovares, entrem quando quiserem, eu vou agora só meter mais um e já voltamos, já vos puxo também. A vossa manutenção do Atlético Clube quase empurrou para a terceira divisão o Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, o nosso Rui Miguel Duarte tem vestido uma camisola do Botafogo de Ribeirão Preto com Sócrates número 8 atrás. Homenagem. Na perna esquerda de Francisco Geraldes está uma imagem de uma celebração típica de Sócrates, com o punho erguido quando marcava um golo. Não pesava a consciência se empurrasse o Botafogo de Ribeirão Preto para a terceira divisão? Como é que... Sei que não chegou já com eles. Não, pesar-me um bocadinho, mas felizmente tinha que fazer por mim e obviamente pelos meus, por isso, enfim, Sócrates não viveria essa descida à terceira, por isso também era um ponto a favor, mas lá está, o Botafogo também tinha lá 1 ou 2 jogadores que eram muito, muito bons. Um deles fez-nos um golo em casa espetacular. E por isso sim ficaria triste, um bocadinho mais se fosse outra, um bocadinho menos se fosse outra equipa qualquer, se foi do Sócrates. Quem canta esse por Sócrates? De onde é que vem? Acho que vem um bocadinho como consequência daquilo que eu tenho vivido, ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito com um espírito assim de questionamento grande. Não é de pode ser rebeldia no sentido, quando as coisas não me fazem muito sentido, o porquê está sempre aqui na ponta da língua, e a questão das, diria, desigualdades, isto numa perspectiva muito moral, de criança, porque é que há pessoas na rua, porque é que, ou seja, esse tipo de questionamento sempre esteve muito presente e levou-me à leitura ou a ouvir pessoas
ou haver mais pessoas ligadas a um determinado campo político, que depois autor puxa autor. Olha, sabias que Sócrates, o que era o Sócrates? Porque eu não vi jogar, obviamente aconteceu muitos anos antes, e a partir do momento em que eu tive conhecimento da pessoa, da personagem, houve aqui uma espécie de, não sei, brilho, porque acaba por ser ele acabou por ser uma espécie de um oásis no meio do futebol, que hoje ainda mais é cada vez mais à direita e pronto, numa realidade brasileira que é um país que tem uma história riquíssima, que eu adoro ler e estudar sobre, e as pessoas que eu mais ouço falar sobre a atualidade, a geopolítica ou o que seja, são brasileiras. Por isso há aqui uma mescla, uma junção de fatores que me levaram a querer saber o que é que foi Sócrates, o que é que foi a democracia corintiana, porque depois puxa a ditadura militar, o que é que foi, o que é que não foi, ou se calhar compreendo um bocadinho depois o que é que o Bolsonaro diz quando fala do Coronel Ustra. Ou seja, há aqui uma junção muito grande de fatores que me fazem, entre aspas, nunca devemos como é que posso explicar? Amar assim um ídolo, não é? Há uma expressão muito forte que é kill your idols, mas o Sócrates é realmente uma personagem que me levou para não sei, uma espécie de admiração muito grande, porque obviamente também era jogador na minha posição, e isso levou à construção desse gosto. Com um calcanhar de ouro, não é? É uma das estrelas do Brasil de 82, mas enfim, é um histórico do Corinthians, jogou no Botafogo, claro, ainda vai ao Flamengo, tem um ano terrível na Fiorentina, onde odiou jogar. Quando pensas em Sócrates, Tovar, o que é que te ocorre? Pensas mais no jogador ou nessas camadas todas do Sócrates ativista que encheu ruas de São Paulo? Sim. Inicialmente, o jogador, sim, e o golo à Itália, que a bola bate naquela linha, na linha do golo, não é? Vês o calo a voar. Exatamente. Que é uma grande jogada de futebol. Sim, com o Zico, não é? Com o Zico, de quem era amicíssimo. Mas depois, quando fui para o I, em 2009, e houve aquela liberdade de poder escrever o que se queria e como se queria, e foram 6 anos muito bons de liberdade, corintiana também, e houve lá um dia que eu tinha várias datas de memória previstas, né, para o ano, porque eu pertencia à fundação do I, e para pertencer à fundação foi preciso fazer vários números zeros, então deu para esticar a manta muita. Então eu tinha o ano todo preparado, e houve ali uma altura que batia certo, aquela data da democracia corintiana, e comecei a preparar o tema, e foram 2 páginas daquelas que são com 10.000 caracteres, sabes? E que dá para começar da forma como nós queremos, e dá para meter o essencial no meio, mas depois podemos contar antes e depois podemos dar largas à imaginação. E falei com algumas pessoas de São Paulo, que pertenceram a esse movimento, no sentido de verem os jogos ao vivo. E na altura ainda não tinha esta camisola do Botafogo, não tinha o meu fornecedor da camisola, ainda não morava em Ribeirão Preto, morava em Lisboa, mas houve informadores que me passaram as sensações. E aí sim veio o ativista. E depois li o livro, e a gente já falou daquele escocês, o Andrew Downing. E fiquei ainda mais maravilhado, e permitiu-me ler muito mais ainda sobre a democracia corintiana, porque, de facto, o mundo brasileiro é uma coisa infinita, não é? Na internet há textos assim, a perder de vista. Há até um documentário, Democracia é Preto e Branco. Exatamente. E não há dúvida que é daquelas figuras fascinantes. Se eu considero o Cruyff a figura mais importante do futebol mundial, por ter sido o que foi como jogador e o que foi como treinador, e aquilo que ele é ainda hoje, também considero o Sócrates uma das pessoas mais valiosas do futebol de sempre, por conta disso mesmo. E houve uma altura que eu entrevistei o Sócrates a propósito das eleições que o nosso Sócrates perdeu. Mas antes da eleição não se sabia, não é? E então a entrevista tinha o título tinha a ver com a democracia corintiana, lá está, em que ele dizia que dizia qualquer coisa como um voto em branco. Falava disso, do voto em branco. E isso foi a manchete. E curiosamente no dia seguinte o Sócrates perdeu.
Sócrates político, claro. O outro ganhou sempre. O outro ganha sempre. E então foi a minha... Portanto, houve a descoberta como jogador mundial de 82, houve o ativista, houve a redescoberta através do livro, porque é uma análise muito profunda de um escocês em Ribeirão Preto, isso é sensacional. E depois houve essa entrevista no I. Não sei quando é que o Sócrates perdeu as eleições, já não me lembro, 2000 e quê? Não sei, 12, 13, não. E eu cheguei à fala com o Sócrates, aí sim, com a ajuda do João Almeida Moreira, que me trouxe esta camisa. 13 não, porque ele morre em 9. Então, é antes. E ele, acho que é eleito pela primeira vez, foi eleito em 2004, portanto, se calhar 2008, não sei. E de facto foi pouco antes de morrer, não? Foi incrível. Sim. Não sei, teria de ver. Francisco, não sei se romantizas um pouco ou não, como eu, aliás, a ver desportistas que se metem na sociedade e que falam de política e, enfim, e que recusam aquela ideia de um atleta e política deixa lá estar quieto, fala outra coisa, não é? Sim, absolutamente. Mas depois temos casos como o Rashford, que conseguiu mudar uma lei em Inglaterra, quando o governo agora me falta o nome do primeiro-ministro, mas já lá vou, e terminar com as refeições nas escolas, e ele conseguiu alterar essa... Era de Boris Johnson. Sim, isso mesmo, Boris Johnson. Conseguiu alterar essa lei, garantiu ainda as refeições, mas lá está. Foi um herói, e é um herói local, mas quando no campo deixou de ter o rendimento habitual, foi logo questionado. O foco. Claro. Estás focado em quê, afinal? Ou seja, para ter consciência social tens que ser o Zidane ou não vale a pena? Quão injusto é Sim. um jogador ter voz, não é? Eu acho que isso já é um bocadinho um sinal da modernidade, se quisermos. Antigamente era muito mais fácil, se quisermos, os desportistas terem uma voz ativa extra relevado. Tirando o controle dos clubes hoje em dia, que é Exatamente, implacável. desde logo por aí. Mas mesmo até em termos globais, se quisermos, claro que há outras modalidades que são mais individualizadas e em que a figura já é maior quase que o próprio desporto e o desportista em si consegue ter um papel político muito mais ativo. No futebol não é tão fácil. E depois também há toda esta lógica, digamos, se quisermos, de mercantilização do futebol, não é? Que leva a que os jogadores também já cresçam muito sufocados neste ambiente. É difícil libertarem-se. É muito difícil imaginar um Sócrates, é muito difícil imaginar este tipo de jogadores, digamos, mais fora da norma, e não só os jogadores que, digamos, defendem causas políticas de forma muito concreta, e nomeadamente causas políticas ligadas à esquerda, porque eu acho que aqui é um bocadinho o que está em causa, porque se quisermos no Brasil, vamos vendo ainda hoje alguns jogadores junto de candidatos, por exemplo, ligados à direita. Mas a mensagem que passa, enfim, é de um suporte que não tem tanto que ver com algo ideológico. É sempre uma coisa muito mais ténue. E acho que o Sócrates brasileiro, nesse sentido, era exemplar, além de... exemplar, eu acho que também de facto conseguia ter a força da mensagem com ele, não é? E conseguia arrebatar toda a gente à sua volta. Acho que era um tempo em que isso também era necessário no Brasil, e portanto foi de facto um símbolo. E depois aquela ideia também de ele ir para a Itália por uma razão muito específica, né? Para estudar a língua de Gramsci. É uma coisa assim completamente fora da caixa, não é? Hoje em dia não conseguimos imaginar, não é? Um jogador, eu consigo imaginar eventualmente o Chico ir para o Brasil, não é? Para estudar a figura do Sócrates, não é? No caso, ou de agora, se pegarmos o Sócrates era um internacional brasileiro, dos melhores jogadores daquela época, não é? Em que o futebol era mais equilibrado, digamos, entre a América do Sul e a Europa, de certa maneira, até na dimensão das figuras, das estrelas. E imaginar este jogador, não é? A ir para a Itália para estudar, digamos assim, Gramsci e, no fundo, as suas estruturas de pensamento, acho que é uma coisa incrível e que hoje em dia não se aplicaria. E ele foi, só para acabar, ele foi para a Fiorentina, ou pelo menos saiu do Brasil, porque foi uma espécie de ultimato. Ele, numa arruada com milhões de pessoas em São Paulo, sim, disse que ou ganhavam, enfim, iam ter uma votação para que até promoveram em jogos do Corinthians, uma votação para conseguir diretas ou não para a presidência da República, e ele disse: se ganhamos o direito a votar para as diretas já, eu não saio do Brasil, não é? Como perderam, lá foi para a Fiorentina. Diz-me. A entrevista de 2011, o ano em que ele morreu, mas antes, né, claro. O título foi: quem vota em branco ou nulo que aguenta a decisão da maioria. Sim, está a dizer que não tem voz, não é? Não participas. É foi este o título.
dizia coisas... É uma frase muito forte, atenção. É. E simbólica. E se calhar nestas eleições é importante. Estamos todos a pensar o que fazer. Todas, sim. E se Claro. calhar uma segunda volta vai-nos fazer pensar melhor. Falámos desses futebolistas. Houve Mbappé, por exemplo, Koundé, alguns jogadores brasileiros. O Thuram, que ainda por cima é muito influenciado com a luta antirracista do pai, durante o Europeu, Sim. nas eleições presidenciais, contra Le Pen. Enfim, vamos tendo alguns E exemplos. ainda foi exatamente das últimas vezes, mais a nível europeu, em que vimos isso acontecer. Foi bom. Muita exposição, sim. Sim. Francisco, mas lá dentro nos balneários, já sabemos que os jogadores vivem numa bolha, enfim, às vezes não é só falta de sensibilidade, é mesmo de onde vem. Às vezes vem de uma academia, às vezes não tem contacto com o mundo que todos temos, ou se calhar nem todos temos, de facto. Os jogadores falam nisso ou não? Falam na criança que vem do lado de trás, que pensa nas injustiças, nas desigualdades. Há conversas sobre isso? Ou não há espaço para isso? Há consciência Eu tenho uma social? história que eu tive a oportunidade de contar no 00, quando fui entrevistado há 2 ou 3 semanas, que eu acho que é uma história que reflete bem aquilo que... Eu gosto ou seja, ter um pensamento muito mais radical, porque obviamente que as coisas que eu leio, aquilo que eu acredito, assim me obrigam, assim, uma visão muito mais de todo e não de parte. E essa história é muito engraçada porque depois fez-me ler um bocadinho, a tentar perceber porque é que as pessoas pensam como pensam, porque é que aquele que leva com o chicote defende a mão que o chicoteia na generalidade da sociedade. E esta história é engraçada porque eu tive um colega, não vou mencionar quem andava muito bem no Estoril, que vinha de um meio muito humilde, muito desfavorecido. E nós estávamos os dois no balneário, depois de um treino, depois de almoçarmos, e ele estava assim em jeito de brincadeira: mas as coisas em que tu acreditas é tudo uma ditadura. E eu sempre na brincadeira com ele, mas nesse momento, como estávamos os dois sozinhos, eu quis levar um bocadinho a conversa para ele refletir, pronto, se efetivamente tem razão ou não. E eu perguntei: até vamos fingir que tu tens razão, mas diz-me só uma coisa, porque ele estava a dizer: depois as pessoas vestem-se todas igual e têm todas as mesmas coisas, aquele senso comum que gravita muito à volta do socialismo. Deixam crescer a barba. Exatamente, têm todos o mesmo corte de cabelo, sabe? E eu perguntei-lhe: olha, aqui à volta no balneário, quantas malas aqui da Louis Vuitton é que tu vês? Ele começou assim a contar: são algumas. E aqueles ténis McQueen, aqueles brancos, sim, têm um salto, são os ténis característicos do jogador de futebol. Ok. 4, 5, 6, ok. Diz-me só uma coisa: o que é que a tua mãe faz? Comecei a tentar perceber, porque também interessa para a coesão do grupo, saber de onde é que vem, para onde é que vão as nossas aspirações, famílias, etc. A minha mãe era empregada de limpeza, limpa 2 ou 3 casas e limpa umas escadas. E eu perguntei-lhe: mas sem contrato, né? Presumo, à partida. E ele: sim, é uma pessoa que, pronto, trabalha muito, esforça-se muito, admiro muito. Ok. Tu tens irmãos? Não tens irmãos? Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Então, mas se a tua mãe trabalha tanto, o teu pai? O meu pai está sempre fora, depois desapareceu, nós não tínhamos muito contacto quando eu comecei a crescer. E eu: ok. Quem é que cuidava do teu irmão mais novo? Era o meu irmão mais velho, porque ele também trabalhava e estudava às vezes, para poder trazer comida para casa. Então estás-me a dizer que a tua mãe não tem contrato, mata-se a trabalhar, não conseguiu cuidar do teu irmão mais novo porque tem que trabalhar, e tu estás-me a dizer que, ou melhor, não é isto que é uma ditadura para ti? Não achas que tu cresceste? Porque depois eu não o deixei responder esta pergunta porque comecei a disparar outras coisas. Quando ele quis responder... És o amigo que estraga os almoços de família ao domingo. Tive que interromper. Espera aí. Quantas vezes é que tu já foste seguido num centro comercial? Porque ele é negro. Eu, várias. Já fui interceptado por seguranças várias vezes. Quantas pessoas é que tu já reparaste que mudaram de passeio porque tu estavas a vir? Algumas, mas eu já nem ligo. Então não é isso para ti? Não é isso para ti uma ditadura? A facto da tua existência fazer com que estas coisas aconteçam, não é isso que é uma ditadura? E ele ficou a pensar: olha,
vou para casa a pensar, foi a resposta dele. E por isso, no meio do futebol, obviamente que nós às vezes falamos da bolha, mas é um bocadinho o reflexo de toda a sociedade. Eu acho que as pessoas pensam como pensam porque há uma ideologia dominante muito forte. Isso já o Lenin dizia, que a ideologia das pessoas é a ideologia da classe dominante. Por isso as pessoas pensam como pensam porque há de facto uma superestrutura que as obriga a pensar assim e que desvia as atenções ou seja, da subjetividade das pessoas para uma suposta fantasia que é o socialismo, quando na verdade as pessoas, eu pelo menos encaro assim, a ditadura é que faz com que ele tenha, o irmão mais velho dele tenha cuidado do irmão, porque a mãe não podia, porque estava a trabalhar a limpar as casas. Por isso, acho que é um bocadinho eu imagino isto num balneário. Ou seja, até posso já pegar por aí, que é esse tipo de conversas, aquela coisa que se fez à volta do livro, como se o livro fosse uma coisa, parece ficção científica, não é? Tipo um jogador andar com um livro na mão, parece que desceu de uma nave espacial. Mas eu pergunto realmente isto, sente ou não, agora tem 30 anos, enfim, já tem muita coisa na bagagem, isso prejudicou ou não, de alguma forma, essa imagem de erudito? Lá está, não é erudito nenhum, é uma pessoa que lê um livro, enfim. Sim, prejudicou em muito, ou seja, teve vantagens, desvantagens, teve coisas boas, teve coisas más. É que falamos de um jogador de primeira liga com bastantes jogos em alguns clubes e depois há sempre esta desconfiança, porquê? Sim, a primeira acaba, depois vai bater um bocadinho àquilo que estávamos a falar do Rashford, né? Ele não se ingrou porque estava a ler, porque depois criou-se muita ideia de ele estava a ler durante o jogo, num banco, e ele estava a ler aquele livro porque o treinador não o punha a jogar e era sobre cegueira e o treinador é cego. Mesmo internamente houve fricção com a estrutura, digamos, porque foi esse um bocadinho a deriva que tomou. Mas pronto, houve uma fotografia com a Alê Saramago e fez essa leitura. E foi num jogo em que eu entro, ou seja, era um amigável com o Valência, eu entro aos 60... Isto no Sporting, não é? No Sporting, sim. Exato. Eu entro aos 60 e saio tipo aos 71, sabes? É sério? Sim. Ou aos 55 e saio aos 70, ou seja... Jesus? Sim, entrei na segunda parte e saí na segunda parte. E pronto, depois lá está aquela cadeia de acontecimentos, levou a que tivesse havido mais más interpretações do que boas e isso obviamente primeiro pôs-me um carimbo daquela pessoa que acha que sabe tudo ou que pronto, pois essa imagem da arrogância quase que foi colada à tua pessoa. Sim, porque, pronto, implicitamente, porque é a pessoa que lê, que acha que sabe, pronto. Que faz dos livros cá aquilo que eles não são também, não é? Depois projeta-se para as pessoas. Claro. Exato. Para mim, pior do que essa leitura é teres marcado um gol à minha equipa, ao Milan. Quando vi isso, quando ouvi isso na rádio, fiquei, como assim? E agora estou aqui a falar com o autor de um gol ao Milan. Isto é histórico, não é? Ainda tenho pesadelos com esse jogo. É? Porquê? O desempate de penaltis. Sim, porque ou seja, marco o primeiro, dá a volta e eu, se falho, perco. Não sei, por acaso, não, se marco, passamos, se falho, continuamos nesta. E pronto. Mas é engraçado, é uma história engraçada porque eu bato o primeiro para o lado esquerdo, ou seja, quem está a bater um penalti ao Donnarumma está a perceber a dimensão, primeiro, esteticamente e fisicamente, é uma pessoa altíssima, que ocupa a baliza toda, por isso, o que é que o jogador pensa? Eu pelo menos pensei, eu tenho que encostar a bola o máximo que puder e com força, porque se vai assim ao meio ou a meia altura, ele pega. Primeiro bati bem, não chegou lá, e eu vou bater o segundo, pensei, eu tenho a certeza absoluta que ele acha que eu não vou mudar o lado, porque os guarda-redes, ele vai mudar ou não vai mudar? Não, ele vai mudar porque bateu para ali. E eu, super confiante, eu vou mudar o lado porque ele acha que eu vou manter o lado. Só que eu vou mudar o lado, mas se por acaso lhe passar pela cabeça que eu vou mudar o lado, eu tenho que bater forte e colocado, porque senão ele apanha. E eu, ok, fui para a bola, super confiante, estava nada nervoso, bato para o lado contrário, ele vai para o outro, para o que eu bati na primeira vez, só que vai aposto porque eu meti na cabeça que tinha que estar colocado. E pronto. Francisco, pegando... Diz não, ia dizer, essa eliminatória foi provavelmente dos momentos mais anos 60, 70 daquele futebol, pronto, que nós no geral não vivemos, que houve nos últimos anos, porque o Rio Ave, não é? Aquele pequenino, com aspas,
quase a despachar o Milan. Aquilo foi só uma mão, salvo erro, não era só um jogo Foi, por causa sim. E eu do lembro Covid. que muita gente deixou de ver o Sporting, que foi exatamente à mesma hora, para ver o Rio O Ave. Rio Ave, exatamente. E foi um jogo épico, assim, que podia ter ficado para a história, como aquelas vitórias Claro. do Vitória, o de Setúbal, contra Gigantes nos anos 60 e 70. Essa foi a mais próxima que nós tivemos nos últimos anos. Foi um jogo mesmo dramático. Certo. Deixa-me pegar no que o Francisco Geral estava a dizer. Que sociedade é esta então? Porque é que um jogador não pode, enfim, ter liberdade de ser ver o TikTok é normal, não é? Ou porque é que até infantilizamos os jogadores, às vezes parece, não é? E se calhar os clubes são os principais obreiros dessa infantilização, porque não permitem que conheçamos o homem e a mulher atrás do jogador, porque são pessoas que jogam a bola, no fundo. Sim. Que mundo é este? Para onde é que caminhamos? Até porque vemos uma sociedade cada vez mais polarizada. Como é que será? Pois, é um bocadinho também o efeito, não é? Que alguns chamam da hipernormalização, não é? E pronto, e queremos achar que todos devemos pensar um bocadinho o mesmo e seguimos todos uma norma e quem procura fugir um bocado dessa norma acaba por ser apelidado de tonto ou uma pessoa que... Chico esperto. Ou chico esperto, exatamente, como alternativa. Uma certa arrogância do conhecimento que eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E muitas vezes acabamos a querer efetivamente tomar todos os desportistas, mas mais em particular os futebolistas, por estúpidos, por pessoas desinteressantes, quando isso não acontece. E como o Francisco dizia, há muitas vivências, não é? E nós hoje em dia, mesmo com alguma redução de assimetrias que possamos ter na sociedade em termos gerais, mas continuamos a ter muita base do jogador, não é? Do desportista, que vem muitas vezes da mais absoluta miséria, não é? Que vem de condições muito difíceis nos primeiros anos de vida, que tem que superar imensos desafios sob todos os pontos de vista, até nas estruturas familiares. Isso também conta uma história de vida e às vezes é muito interessante que nós também tenhamos a noção de que essas histórias de vida existem. Os jogadores têm que ter também alguma liberdade para as contar, não é? Para se poderem expressar e para depois, chegando a um patamar mais alto, desenvolverem outro tipo de interesse. Eu acho que isso é importante e, como tu dizes, acho que os clubes acabam se calhar em muitos momentos a restringir, mais do ponto de vista da comunicação, da possibilidade do jogador se abrir para falar sobre o mais diverso tipo de assuntos, mas acho que ao mesmo tempo a sociedade também acaba muitas vezes aqui a colocar rótulos fáceis, não apenas nos futebolistas, mas muito nos futebolistas, se eles procuram de facto fugir um bocadinho da norma. Eu acho que isto não faz sentido absolutamente nenhum. Quando há uns anos entrevistei o fundador do Observatório da Discriminação Racial no Brasil, assim, perguntei-lhe uma coisa, é quase idiota, mas pronto. Porquê é que há racismo, ou porquê é que as pessoas que veem futebol são racistas quando os heróis nacionais são negros? Há muitos casos, não é? Pelé, Jordan, enfim, Eusébio, tantos. Ele disse uma coisa curiosa, que é o futebol tolera jogadores negros, não aceita as pessoas negras, ou seja, enquanto valem, enquanto servem e produzem, interessa. É a mesma lógica para a sociedade, não é? No fundo. É um pouco. Rui, o que o Francisco sofre um bocadinho com os livros foi que o Valdano sofreu em 86 ou não? Ele foi muito gozado quando chegou com uma mala com livros. Exato, ele diz sempre que é um exagero. Acho que é o Rogério que diz que ele chegou com uma mala com roupa e outra mala com livros. Ele diz que é um exagero. Mas é dos casos mais prementes na tua... Sim, há outros claro. ou não? Há assim mais jogadores? Não, é assim, o Valdano é o caso mais flagrante. Se tu me perguntasses, eu não saberia o nome próprio, mas ainda bem que o identificaste, que sim. Se me perguntasses qual foi o jogador, eu não te conseguiria dar uma resposta pronta. Mas Valdano é um jogador especial nesse campo, nesse sentido, e há muitas fotos nas revistas do Gráfico, El Gráfico, podes ver, dessa época, que ele está na cama a ler, não é? E tem mesmo, de facto, a prateleira está com livros, portanto, não é uma história, é verdade. E era um jogador também especial, marcou um gol numa final, não é? Nessa final, do México, 86, já tinha marcado nessa final, na final da Taça UEFA, ao mesmo guarda-redes, ao Schumacher, porque foi Real Madrid-Colónia, portanto, e um mês depois foi Argentina-RFA, e uma vez eu estive com o Valdano, entrevistei-o, e perguntei se ele tinha noção que o guarda-redes da RFA era o mesmo do Colónia um mês antes, e ele, não, nessa altura não havia essa profundidade, né? Pronto, estava ali o Schumacher, pronto, não havia essa cultura, não é? E pronto, e foi uma resposta interessante de uma pessoa humilde que marcou esses 2 golos, e dá que pensar como é que
a vida era antes, não é? Era muito mais descontraída para um jogador entrar em campo para uma final do Mundial e não saber que aquele é o guarda-redes que marcou no mês anterior, ou não se aperceber disso. E porque também vivia num mundo muito próprio, o tal mundo dos livros, que é um mundo que é fascinante para a maioria das pessoas, não é? Nós é que achamos que é um mundo esquisito, como tu há bocado disseste, não é? E bem, e eu lembro-me perfeitamente dessa leitura no banco. Também me lembro de uma leitura do metro, uma foto no metro, não é? E pensar que... Estás a pedir chuva. Diz? Estás a pedir chuva. Pois, pá, porque é que isto é assim, não é? Também foi um episódio que deu problemas. Qual é que foi? Qual era o livro? Isso não me lembro. Era Sei que estavas à porta do metro. da China, sim. Ainda estava dentro do metro. Dentro, mas à porta. Sim, sim. Não, eu lembro-me dessa Sim, foto. exatamente. Pá, ia perguntar, mas porquê? E depois? Não é? Deixa o rapaz ler. E é isso. É de facto, o Francisco Sousa estava aqui a falar sobre a hipernormalização, não é? E de facto, olha, dá que pensar, mas a verdade é que eu, tipo, desde de setembro que só tenho uma rede social que é o WhatsApp. Não tenho mais nenhuma e não tenho interesse nenhum em voltar a ser a pessoa que era nesses domínios, né, nesses campos. E acredito que os jogadores agora e a própria sociedade está muito voltada para esse campo do individual. E portanto fico ainda mais fascinado quando recordo a foto do metro e a foto do banco, que são bons bonecos como imagem, não é? Porque são imagens extraordinárias do mundo do futebol ou do mundo de um futebolista, mas no fundo é uma pessoa e portanto passo a estar a ler e então fico sempre transtornado com isso. E na época do Valdano era motivo de brincadeira, só brincadeira entre os jogadores, não é? Os jornalistas que escreviam sobre isso, e o El Gráfico era uma coisa boa, não é? Olha, ele está a ler, bom e tal, vamos aprender com ele. O que é que ele está a ler? Está a ler isto é o quê? E pronto, e dar uma de os livros favoritos de Valdano são estes, pronto. E dar ao mundo a conhecer isso, não é? E isso é que é de valor. Até o próprio jornalismo aí era diferente para melhor. Não, e nós que já passámos por algumas redações, sempre vimos algum preconceito em relação ao desporto. Sim, Certo. bem, claro. É Bem aqui- visto. Não, e é um exemplo. Não, olha, na entrevista do Sócrates, por exemplo, do jogador, na véspera da eleição perdida pelo Sócrates, não foi sequer mencionado na primeira página. E não é curioso um jornal como o I entrevistar um jogador que está no Brasil, que foi líder de uma revolução, não ser mencionado sequer. Portanto, isso também explica um bocadinho aquilo que tu disseste do desporto. Entrevistaram Sócrates. E estranhamente grandes escritores, seja Galeano, seja, enfim, Javier Marias, tanto escreveram sobre futebol e trouxeram E com uma mundo da riqueza literatura, impressionante. claro, não é? Sobre- As crónicas do Valdano Ui, são uma barbaridade, escrevem melhor que nós todos juntos. Claro, sem E dúvida. transmite um futebol que Completamente. só aquela pessoa com aquela sensibilidade pode ter. E Camus, bolas. Certo? Mais um guarda-redes filósofo como o Farioli. Francisco, gostava de ser treinado por Farioli para ter conversas boas sobre filosofia. Gostava. É curioso ou não? Também passou por Florença, foi lá na universidade. Não, olha, É um não sabia. perfil diferente ou não? Ainda Sim, não o se explorou Farioli muito é isso, de facto. engraçado. Também, olha, trazendo um bocadinho a tal entrevista do 00, há uns anos, não me lembro para quem é que eu respondi isto, mas houve uma entrevista em que perguntaram quais são as suas referências como treinadores, e eu respondi Guardiola, obviamente, De Zero e o Sarri, e há um que vocês não vão conhecer muito bem, que treina aquela equipa da Turquia, onde foram muitos portugueses do Brasil, Alanyaspor. Mas esse, pá, vocês têm que ver porque é um treinador incrível, é o Farioli. E de facto, pronto, Ele foi mudando, entretanto, mas mesmo Sim, assim mantém ali alguns mantém a linha depois. Francisco, o que é que gosta e não gosta no futebol? Imagino, lá está, por criarmos esta imagem toda de tantas camadas aí dentro dessa cabeça e nessa carapaça, imagino que esta indústria talvez não seja, enfim, já me dirá, mas um sítio sempre saudável, mas ao mesmo tempo estive a ler antes deste programa e vi que quer ser treinador, o que me surpreende muito, porque é que quer continuar nesta vida e, enfim, aturar. Eu questiono muito, ou seja, eu não sou a mesma pessoa que era há 2 anos, por isso essa questão de ser treinador tem estado cada vez mais em xeque, porque
primeiro pelas dinâmicas óbvias que um treinador tem que submeter, que são as mesmas a que eu tive que cumprir desde que entrei para o Sporting, dos 7 aos 8. Treino todos os dias, fim de semana fora, e o treinador tem o acréscimo de ficar horas a fio depois no clube a fazer análise, a analisar o treino, o que é que vai... Ou seja, mil e uma coisas que tenho que passar pela cabeça do treinador, e que eu não sei se estou neste momento disponível para pensar sequer nisso, quanto mais para avançar. Agora, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto no futebol? Enfim, primeiro é a bola, a relva, o estar, os amigos, tudo o que é singular ao desporto em si. Obviamente que é isso que eu gosto. A possibilidade de eu viajar para aqui, para ali, conhecer pessoas extraordinárias que conheci, isso é a melhor parte do futebol, como é a melhor parte de qualquer profissão que permita esse tipo de viagens, não só obviamente a viagem geográfica, mas a viagem de eu conhecer uma pessoa que vive no Brasil ou na Malásia. Essa viagem para mim é muito importante. Mas depois o futebol é uma indústria, é uma espécie de ópio do povo dos nossos tempos, por isso está sujeita obrigatoriamente aos ditames do capital, que inevitavelmente se concentra cada vez mais, porque é uma lógica quase newtoniana de que essa a tendência do capital em qualquer indústria, muito mais numa indústria desta magnitude. Por isso ver que há um prémio da paz que é entregue a um presidente que consegue bombardear 7 ou 8 países, bateu o recorde nisso, dou-lhes parabéns. Bombardear num ano que nunca nenhum presidente dos Estados Unidos fez. E não era fácil bater esse recorde. Não era fácil, mas ele conseguiu. Haver um Mundial nesse mesmo país, onde é uma já sabemos que é liberdade, democracia, mas que a polícia americana mata 1.300 cidadãos americanos por ano. Pronto, todo este contexto de lavagem de imagem, que é um bocadinho como aquele esquema de branquitude, muito branco, menos até ali um limite, é liberdade e democracia, mas depois para baixo é terrorismo, pronto, a adjetivação também tem essa particularidade. Por isso o futebol está dentro deste esquema, e que é uma coisa que desagrada, porque obviamente a Rússia foi expulsa de todas as competições e Israel continua como se nada se passasse. Por isso é este caminho que o futebol segue e que tem que seguir, porque é a lógica da sociedade. Não diria que entristece, porque eu acho que a tristeza neste aspecto teria implícita alguma surpresa, e a mim não me surpreende absolutamente nada, mas causa um bocadinho de, não diria raiva, mas ou de questionamento pessoal de eu faço parte porque gosto, porque obviamente faço parte, mas sou um mini peixe no aquário, mas é um peso grande a ver o caminho de uma coisa que eu gosto de fazer, que segue esta cultura. Sobre essa mudança de humor, sobre ser treinador ou não, lembro que o de Sócrates citava muito uma canção de Raul Seixas, que era: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bom, Francisco falou nessas aventuras lá fora, parece uma tendência claramente nos últimos anos: Emirados, Malásia, em Espanha, no Eldense, Nova Zelândia e agora Brasil. Porque parece realmente uma escolha, ou seja, cansou-se o futebol português, não há condições, se calhar, e prefere já pensar em contratos melhores, isto é uma opção mais do que legítima, ou é mesmo uma busca pessoal de viver coisas diferentes e se calhar é por aí, continua, não renovou está sem clube atualmente? Sim. Então. Pronto, o que é que segue? Qual é o sentimento? Eu acho que é uma mistura grande de coisas. Obviamente o futebol português não me fartei, porque é casa para mim, foi o sítio onde eu aprendi a jogar, onde eu tive anos belíssimos, tenho muitos jogos, por isso é um ambiente onde eu gosto de estar e onde eu sinto que realmente faço a diferença, porque obviamente é o meu país. Mas as experiências no estrangeiro também têm as suas peripécias e particularidades, e o jogador
desassociando-me um bocadinho de mim. O jogador é uma mercadoria no futebol, por isso é comprado e vendido. E hoje estás aqui, mas eu recebi, por exemplo, estava na Malásia e disseram-me assim: olha, amanhã tens que ir para a Espanha. E eu não vou, acabei de chegar a Malásia, porque é que eu vou para a Espanha? Não, isto não é uma pergunta. Amanhã tens que ir para a Espanha, tens que voltar. Nós tivemos ali 5 dias de folga, ganhámos a Taça da Malásia, tivemos 5 dias de folga e ligam-me a dizer: olha, tens que ir e tens que ir. E eu bati ali um bocadinho o pé, mas não tive hipótese, por isso tive que ir para a Espanha. Por isso há muitas coisas que no futebol as pessoas acham que acontecem porque o jogador isto e aquilo, mas há as tais particularidades que são muito estranhas, ou a quem não percebe ou quem não está dentro do futebol, mas que se entender como é que funciona uma mercadoria percebe que ela é transacionável a todo o custo, diria. Agora, neste momento, não sei, eu gosto muito da questão de, como tinha dito, viajar, de conhecer outras realidades, mas obviamente que o futebol português tem uma outra possibilidade neste momento e que poderá acontecer, mas não sei bem ainda. Estás cansado do futebol português, Rui? Nós falamos disso todas as semanas, não é? É protocolo. 1 minuto no muro das lamentações. Não, sim, claramente, mas é o problema de quem viveu uma época muito boa, né? Ainda hoje estava a ver fotos dos anos 80 por culpa de um grande amigo meu. Portanto, Fernando Pérez foi um jogador do Sporting, também foi do Porto, foi do Vasco da Gama, foi o primeiro português a ser campeão no Brasil em 74, ano da Revolução. Portanto, o Vasco da Gama foi campeão, o Fernando Pérez era um jogador da seleção, foi para o Brasil e foi campeão lá. E é o filho dele, o Pedro, com quem eu estive, e ele até me teve a mostrar, não é fotos dos anos 80, é fotos dos anos 60 e 70, portanto, que eu não vivi 80 e 90 e adorei, mas vivendo essas fotografias, e são fotos assim XXL, não é? Preto e branco, estádio. O estádio não é estádio cheio, porque os jogos podiam ser no Restelo, na Tapadinha, e estavam meia casa. Mas é a imagem do estádio, a imagem das pessoas, tudo, a atmosfera. E foi uma manhã bem passada a pensar nisso. Pô, estes é que eram os tempos, não é? E agora vejo os jogos de futebol, e eu hoje fiz a barba a ver o Santa Clara Porto, a parte final, e estava a pensar na luz, e no futebol, e na relva, e na bola, e já pouco faz sentido para mim, pronto. E antigamente não, adorava, e o Francisco falou de duas coisas importantes, que é a bola e a relva. E eu lembro perfeitamente de ir ao estádio, seja do Belenenses, do Sporting, do Benfica, pelo meu pai, era muito pequeno, de entrar no estádio, pelas escadas da RTP, não é? E não vias nada, não é? Portanto, era cimento, e depois quando vias, olhavas lá para baixo e vias a relva, as camisolas, a bola. Tudo aquilo é fascinante. A cor, as cores, tudo, os sons. E agora já não me fascina assim tanto. Há estádios em que ainda me fascina, eu lembro perfeitamente quando a primeira vez que fui ao São Paulo, São Paulo e a Eintracht Frankfurt para a taça. Fiquei maravilhado. E fiquei depois do jogo lá no estádio. Muito tempo. Dortmund, também maravilhoso. E sentir isso. Sentir a União Berlim. Estou só a dizer alemães, que eu gosto muito do futebol alemão. Que é no meio da floresta, um estádio no meio da floresta. E são os últimos grandes sentimentos que tenho de futebol, são nesses 3 estádios. A Alemanha sabe preservar muito bem a nostalgia, não é? No futebol. Uma coisa incrível. É mesmo. E adorei tudo. Agora, claro, imagina, vou ver o Oriental e vou ali pela Azinhaga dos Alfinetes, Marvila. Ok, fascinante, não é? Claro. Mas depois, o campo e as instalações já não é uma coisa que eu sinta paixão. Já não há fogo interior. Agora, no União Berlim e São Paulo, foi maravilhoso. E eu perdi isso, pronto. E também perdi isso em relação ao futebol jogado. Já não é tão, para mim, já não é tão fascinante. Não gostas de handball com os pés? Pronto, era uma provocação. Não, sobre esta questão, intriga-me realmente que os clubes, e mais locais, não falo dos grandes, mas que também deviam fazer, enfim, e fazem, mas acho que devia ser outra forma, mas intriga-me que os clubes mais locais, de comunidades mais pequenas, não se impliquem brutalmente nas comunidades. Apaixonei-me por uma história recentemente do Racing Santander. Tem programas sociais brutais, seja de meninos da cantera
e meninas que enviam cartas para idosos que vivem sozinhos, seja acompanhar miúdos com obesidade e problemas de saúde mental e trazem-nos para a academia, ajudam, eles inspiram-se por ter o símbolo do clube grande da cidade, né? E eles, há ali uma vida dentro deles e mudam a vida deles, e é muito mais histórias, enfim. Até escrevi aqui acompanhamento com mulheres vulneráveis, seja por violência doméstica ou que perderam tudo quando se divorciam ou quando vieram por causa de esquemas fraudulentos. Será que esta pessoa do Racing, que até está a lutar para subir à La Liga, mas esta pessoa do Racing, que se perder 3 jogos, claro que vai doer, mas não pensa bem, mas este clube tem outro lado. É isso que me intriga, porque é que não há este lado. Desculpem esta reflexão. Francisco, queria te perguntar um bocado nesta ligação, que é, não, há um aburguesamento do futebol ou não? Ou seja, é realmente aquela versão mercantilista que vocês dois, Francisco, já falaram bastante. Não digo só dos bilhetes de serem caríssimos, das camisolas serem um preço exorbitante, de levar uma família ao estádio, enfim, é quase uma missão impossível, mas agora também há aquela questão, os grandes só vão entrar na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Ou seja, ainda hoje o Francisco Martins, na newsletter da Tribuna Express, disse que era a Federação mostrar que não quer a elite com os pés na lama. Isso não é um bocadinho este aburguesamento do futebol, para não falar de miúdos a pagar na formação? Sim, isso leva-me ao dia de ontem. Estava por acaso a ter uma conversa com o avô da minha mulher, que é de Faro e que viveu o Farense dos anos 50 e 60, e falávamos sobre isso, como o futebol é tão diferente, não é? E eu acho que é um bom reflexo do aburguesamento, que antes era, cá está, em Faro, como era no Restelo, na Tapadinha, como era em Setúbal, Coimbra, seja onde for. Era o futebol do povo. As pessoas não tinham muito dinheiro, efetivamente, ainda para mais em tempos de ditadura, mas o pouco que tinham usavam também para ir ao futebol. Era um momento de diversão e de família, sobretudo mais de pais e filhos na altura, mas havia de facto esse simbolismo. Era do povo, efetivamente, o futebol. Eu acho que se foi perdendo completamente isso ao longo dos últimos anos, não é? A tal mercantilização, a tal monetização do futebol, acho que é uma tendência cada vez mais comum e que, obviamente, que foi muito ajudada pelo fenómeno do futebol espetáculo, da televisão, em primeira instância, e que agora já passa para a internet, para os streams. Contra mim fala, enfim, eu comento na televisão, online, mas a verdade é que essa é uma realidade. As pessoas conseguem ter outra facilidade de acesso, mas para estar sentada no conforto do lar. Quando assistimos a políticas de implementação de preços para o próximo Mundial, sobretudo nos Estados Unidos, que são absolutamente bárbaras, não é? E que de resto já têm sido fortemente criticadas por alguns selecionadores. O selecionador escocês foi muito perentório ainda recentemente sobre os preços absurdos para um jogo como o Escócia-Haiti, por exemplo, no Mundial. Aí percebemos de facto que o futebol é cada vez menos do povo, é cada vez menos das pessoas, quer dizer, é cada vez menos da classe média, é cada vez menos e é cada vez mais, no fundo, para uma elite que pode aceder de facto aos preços incomportáveis, às maravilhas de ver um jogo. E, enfim, também seguindo um bocadinho a lógica de raciocínio do Rui, de um jogo que é cada vez mais parecido, que tem cada vez menos o diferente, não é? A originalidade, o futebol, as equipas estão muito desgastadas. O artista, não é? O artista é cada vez mais criticado, é cada vez menos tolerado, se quisermos. E, portanto, perde-se o lado estético, ganha-se toda esta fantasia, toda esta folia muito artificial, perde-se a folia mais artesanal, se quisermos. Eu acho que isso enfim, nos leva sempre a questionar, não é? Cada semana, por mais que gostemos disto e que vivamos disto, que sentido é que faz, não é? Continuarmos aqui. Nós, pelos 50 anos do 25 de Abril, fomos a Madrid entrevistar o Valdano e ele, a certa altura, diz uma coisa interessante, que é: o futebol cresceu melhor na pobreza do que na opulência. E é uma ideia enfim, foi até o título da conversa. Entramos na reta final. Francisco, muito obrigado pelo seu tempo. Lá está, falamos muito nos livros, nesta pessoa que também escreve, tem livro de poesia publicado, certo? Só um? Certo. Isso mesmo. Como é que se chama? Cito Longe Tarde. Perfeito. Muitas leituras, há este lado do Francisco cultural, intelectual, não sei o quê. Mas de onde é que isso vem? Ou seja, como é que a infância, que influência é que tem a infância e se calhar os primeiros maestros à volta, que não sabemos quem são, saberemos dentro de 10 segundos, como é que foi moldado e incentivado a ser essa pessoa? E quão importante é isso, não é? Para nos fazermos.
Eu há pouco referi que sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre quis saber porque é que as coisas são como são, e dito isto, em casa sempre fui muito incentivado à leitura. Eu tinha uns livros que adorava. Era uma coleção que se chamava Natureza, não sei se... Ou seja, tinha o mundo egípcio, dos animais. Eu tinha... todas as noites lia, abria o livro ao calhas, na parte dos animais, que era o que eu gostava mais, e saía-me um animal, eu tinha que decorar o que é que característica do animal, peso, o que é que faz, o que é que come, e depois tinha que descer escadas e dizer à minha mãe, hoje li que sei lá, a girafa tem 5 metros e come folhas das árvores, e pronto. Isso foi alimentado, ou foi a minha leitura para coisas muito mais profundas, diria que foi alimentado por aquela tal questão que eu falei também de mas porquê que eu tenho, porquê que há a possibilidade do meu avô me levar todos os dias ao treino e o miúdo ser dispensado, que aconteceu, que eu vinha saber porque era muito franzino, pequenino, mas que depois não podia comer muito em casa porque não havia. Porquê que eu tenho mais mérito, que consegui, cheguei e fiz, tenho mais mérito que este miúdo que não conseguiu, mas porque não pôde, porque eu numa corrida ao lado dele, sempre em frente, eu fui de capacete e bicicleta elétrica, e ele foi de descalço com pedras a ferver, não é? Por isso esta vontade de saber e de ser curioso, com uma espécie de não sei, um inconformismo, uma não aceitação da realidade que sempre foi tão óbvia e premente para mim. Eu tinha aulas, ou seja, 12º fiz em Alcochete, na escola, para conciliar com os treinos, e chegava sempre tarde à estação da Gare do Oriente, ali às 6, 7, e é uma altura em que no inverno já está bastante frio, obviamente, e a quantidade de pessoas que dormem na Gare do Oriente é assustadora. E esta junção das coisas fez com que, pronto, eu sempre quisesse saber mais e ler, e porque que sair um bocadinho do ponto de vista moral de as pessoas que é a predominância do nosso discurso, a pessoa está ali porque não se esforçou, porque não quis, porque quer gastar o dinheiro em drogas. E no outro dia cruzei-me assim com uma personalidade muito conhecida, que já passa muitas vezes aqui o tempo, que eu não vou citar, mas que se vocês parassem de beber café todos os dias, ao fim de um ano tinham mais 200 euros, e eram 200 euros que podiam, e é um discurso que só a leitura e só a minha vontade de conhecer é que esse discurso não pega, porque pronto, e a partir daí é o caminho de leitura que me leva a ir um bocadinho contra esse diria, discurso dominante, e que me faz sempre querer ler mais e saber, e cruzar-me com o Sócrates e com não sei, com o Che Guevara e com o Eduardo Galeano, porque de facto é difícil haver esse contacto se eu nunca fugir um bocadinho àquilo que é o espelho da FNAC, não é? De 10 mais vendidos é como ser bilionário, como os 10 motivos para eu acordar cedo, e se eu não tentar... Continua-se a enganar muitos tolos, não é? Exatamente. Não é que as pessoas sejam... Não é nada disso. Não é que as pessoas sejam tolas, que as pessoas são parvas porque não leem. Eu acho que está de facto montado para que assim seja. Não? Quem é que... Uma visão utilitária também da sociedade. Não, sem dúvida. No outro dia disseram-me assim, olha, acabei de ler o livro do Por Dentro do Chega, tens que ler. E eu, estou curioso, vou ler, vou à Bertrand comprar. E depois olhei para o livro, um livro tem 900 páginas, as pessoas querem saber como é que funciona um partido fascista, mas quem é que vai ler? Quem é que tem tempo na sua vida para ler um livro de 900 páginas? Ninguém. Ou seja, a própria lógica do sistema permite que haja estas curvas de, está aqui um livro sobre o pior do sistema, que depois faz parte do sistema, mas que ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Por isso, a crítica, se for vista de um ponto de vista muito mais estrutural
e muito menos moral de pá, as pessoas não querem ler. Hoje em dia as pessoas já não querem. Não, as pessoas são obrigadas a não ler, porque é muito mais fácil eu estar, e um bocadinho ainda ao encontro que estavas a dizer, é muito mais fácil eu estar numa rede social que me dá os hiperestímulo de 10 segundos de um vídeo e eu já passei para outro e eu estou super estimulado, do que eu sentar-me, abrir um livro e vou estar aqui uma hora a ler. Ninguém tem paciência para isso, não por culpa própria, mas porque são levadas a que não haja paciência para isso. E isso é um dos problemas estruturais que eu acho que o capitalismo tem para oferecer e que está a ganhar o jogo a larga escala. E sabes quem é que estava na Feira do Livro ao lado do Francisco? Geraldo? Geraldo. Havia lá assinar livros, esse livro de poesia. Era eu. À direita. Ou seja, de frente à direita, exatamente. Lado a lado. Exatamente. Estive a vê-lo uma hora a assinar livros. Pim. Depois fui lá. Exatamente. Não assinou com o pé? E aí eu não tive coragem para ir falar do Milan. Hoje Ok. tive. Hoje, Era muito recente. Era Muito recente. o Rui é, enfim, Milan Van Basten, são a religião dele. Se tiver alguma pergunta para o Francisco, aproveitem. Eu vou só acabar com esta para acabarmos de outra forma mais leve. Iniesta, sim ou não, era o ídolo? Ainda não, há um mítico tweet, não é? Aquele de, um dos momentos, uma fotografia com o Iniesta, não é? Nos Emirados, um dos momentos mais marcantes da minha carreira, partilhar o campo com um dos melhores de sempre e que mais influenciou a minha maneira de jogar. Isto, de jogar é indescritível, pronto. Para emoldurar. Isto disse-me o Iniesta depois do jogo, foi meio estranho, mas é compreensível. Enfim, ironia. Mas era ídolo ou não? Ou foi só uma brincadeira? Não. Ou seja, não é que fosse um ídolo, mas foi um jogador que eu gosto muito de. Eu sempre gostei muito de melhorar, ou seja, a ver vídeos. Eu gostei muito. Houve uma fase da minha vida em que eu fazia muito surf. E uma das coisas em que a pessoa que era dona da escola dizia, dava aulas, era se vocês querem melhorar no surf depressa, é tão importante estar na água como ver os melhores surfistas a surfarem. E é interessante ver como é que as coisas, como é que uma pessoa de um desporto completamente diferente puxa para eu no futebol, na academia, que eu não tinha muito esse hábito, deixa-me levar isto para o futebol. E eu começava a ver vídeos deste, daquele e do aquele outro, e depois as coisas faziam sentido. No campo eu tentava fazer, este gajo fazia aquilo no Barcelona, deixa eu tentar. Depois as coisas resultavam ou não resultavam. E o Iniesta fez muito parte desse percurso de treino em casa. De Inspiração. Claro. Então quem é que eram os ídolos? Em miúdo, quando ia para a rua? Zidane, o Iniesta e depois o Messi, assim que apareceu. Muito bem, senhores. isso. A tertúlia Bola Branca fica por aqui. Os cuidados técnicos foram do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia. Resta lembrar que amanhã, terça-feira, joga-se a primeira mão da Taça da Liga, o Sporting Vitória, e na quarta a Benfica Braga. Os relatos são na Renascença, pois claro. Muito obrigado, Francisco Geraldes. Muito obrigado, Francisco Sousa. Obrigado. Rui Miguel Tavares, um abraço. Para a semana a mais. Um abraço a todos. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.